Arte que Acontece. Olá, bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do podcast do Arte que Acontece. Eu sou Júlia Lima, curadora e pesquisadora e apresentadora deste episódio. Hoje vamos falar sobre a Bienal de São Paulo, especificamente a sua 36ª edição. Nem todo mundo sabe, mas a Bienal de São Paulo é a segunda Bienal criada no mundo, depois da Bienal de Veneza, que foi fundada em 1895. Vocês já ouviram falar bastante disso no nosso episódio passado. Mas, para resumir esse pedaço mais recente da história, é preciso lembrar que até a década de 50, São Paulo não tinha grandes museus, nem escolas de arte, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Em 1947, o Assis Chateaubriand fundou o MASP, o Museu de Arte de São Paulo. E no ano seguinte, Titilo Matarazzo fundou o Museu de Arte Moderna, ou MAM, muito influenciado pelo MoMA de Nova York. Depois da abertura do MAM, muita gente provocava o Titilo, perguntando por que, então, ele não fazia também no Brasil uma exposição similar à de Veneza, para apresentar uma mostra da produção artística internacional que nem sempre chegava por aqui. A ideia era que a Bienal de São Paulo fosse uma alternativa à edição veneziana e que também pudesse trazer artistas ou países que não necessariamente participavam da Bienal da Itália. O Brasil, inclusive, participou da edição veneziana pela primeira vez em 1950. E assim, em 51, se daria a primeira Bienal de São Paulo. Essa história começa com Titilo e com o Museu de Arte Moderna, e a Bienal acaba sendo uma extensão do museu. A organização dessa primeira edição demandou muito trabalho de diversos colaboradores do Titilo. A sua mulher, Yolanda Penteado, e a artista Maria Martins foram alguns dos nomes fundamentais para fazer essa exposição acontecer. Yolanda e Maria viajaram por vários países, entre Suíça, França, Itália, Holanda, e convenceram os artistas e as instituições a participar dessa edição inaugural da mostra, emprestando obras, organizando as delegações. Essa empreitada acabou rendendo uma participação de mais de 1.800 trabalhos. 25 nacionalidades diferentes expostas aqui, sendo exibidas a partir de outubro de 1951. Esse projeto, inclusive, seguia esse modelo veneziano de separação por países, que enviavam as delegações para a mostra. No caso dos Estados Unidos, foi o MoMA quem organizou essa participação. A delegação estadunidense trouxe 58 artistas à primeira edição da Bienal, sendo escolhidos pelos principais museus e galerias do país. Enquanto no exterior estava todo mundo correndo para conseguir assegurar a participação desses países, desses artistas, no Brasil o Titilo estava lutando para achar um lugar para fazer a Bienal. O lugar escolhido acabou sendo o Trianon, na Avenida Paulista, onde hoje fica o MASP, o edifício da Lina Bobardi. Mas a verdade é que, na época, nada havia construído ali. E eles construíram um pavilhão provisório para poder receber essa exposição. O diretor da mostra inaugural, que foi Lourival Gomes Machado, também seguindo os preceitos venezianos, estabeleceu 2 júris. Um liderado por ele, para escolher também os artistas brasileiros que iam participar da mostra, e um júri de premiação, que ia outorgar os prêmios de melhor pintura, melhor escultura, melhor participação internacional e assim por diante. O crítico de arte Mário Pedrosa, inclusive, escreveu em 1951 o quanto algumas dessas delegações foram brilhantes nessa exposição. Também elogiou a participação do Brasil, que, de acordo com ele, trazia o que tinha de melhor da arte brasileira. Muitas foram as bienais realizadas desde então, com várias histórias incríveis, como a segunda edição, que contou com nada mais nada menos do que a icônica obra Guernica, de Pablo Picasso. Mas isso vai ser assunto para outros episódios, ou até outra temporada. Depois dessa introdução, nosso foco agora é falar dessa edição, que acabou de abrir em setembro de 2025, aqui em São Paulo. Intitulada Nem Todo Viandante Anda Estradas, da Humanidade como Prática, esta Bienal é comandada pelo curador-geral, professor Dr. Bonaventure So-Bergen-Dicun, e a sua equipe de curadores composta por Alia Sethi, Ana Roberta Goetz e Thiago de Paula Souza,
além da curadora at large, Keina Eleison, e a consultora de comunicação Henriette Gallus. Bonaventure, que já é hoje um curador muito conhecido, nasceu em 1977 em Yaoundé, em Camarões, e mudou-se para Berlim em torno dos 20 anos de idade, onde foi estudar na Technical University of Berlin. Depois, fez doutorado em biotecnologia e um pós-doutorado em biofísica, dessa vez na França. De volta a Berlim, em 2009, Bonaventure fundou o SEVI Contemporary, que se constituiu como um laboratório experimental de formas e ideias, um projeto que propunha exposições inovadoras envolvendo performance, publicação, projetos sonoros até. Entre muitas outras exposições, o curador também integrou a equipe da Documenta 14, da Bienal de Dakar e da Bienal de Fotografia Africana, realizada no Mali. Ele é um prolífico escritor, colabora com várias revistas, publicações de arte, é professor na Academia Vienense de Arte em Berlim e, recentemente, também foi apontado como curador da Haus der Kulturen der Welt, também em Berlim. Sobre sua indicação para liderar esta iteração da exposição, Bonaventure disse, abre aspas, a Bienal de São Paulo me parece um sismógrafo, que não apenas registra os diferentes tremores que o mundo está experimentando, mas registros que também nos oferecem possibilidades de moldar um futuro mais justo e humanitário para todos os seres animados e inanimados do planeta. Fecha aspas. Bonaventure formou uma grande equipe para montar essa edição, começando pela curadora at large, Keina Eleison, que é natural do Rio de Janeiro. Keina coordenou todos os equipamentos públicos da Secretaria Municipal de Cultura do Rio. Também foi professora na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e fundou a Coletividade Nacional Trovoa. Além disso, foi diretora artística do Mando Rio e, recentemente, curadora da primeira Bienal das Amazônias. Depois, a equipe também é formada por 3 co-curadores. A Lia Sethi, que é de Casablanca e é diretora da IFA Galerie, em Berlim. Ela foi curadora da Manifesta em Marsella em 2020 e curadora convidada da Bienal de Dakar em 2018. Outra co-curadora é Ana Roberta Goetz, que trabalhou no Martha Herford Museum e no MMK, em Frankfurt. Ela também foi co-curadora do Pavilhão da Alemanha na Bienal de Veneza de 2013. E, por fim, integra ainda essa equipe de curadoria Tiago de Paula Souza, paulistano, que foi co-curador do 38º Panorama da Arte Brasileira do Museu de Arte Moderna de São Paulo em 2024. Entre muitos projetos nacionais e internacionais, Tiago fez parte da equipe curatorial da 3ª edição do Frestas, Trienal de Artes, e foi membro da equipe curatorial da 10ª Bienal de Berlim, realizada em 2018. Esse grande time reunido por Bonaventure também contou com a consultora de comunicação Henriette Gallus, que é alemã. Em 2011, ela trabalhou na assessoria de imprensa da Documenta 13 e, a partir dali, passou a ser diretora de comunicações da Documenta 14. Em 2022, se tornou vice-diretora do mesmo museu que Bonaventure é o curador hoje em dia em Berlim. Durante a preparação para esta Bienal, essa grande equipe realizou uma série de encontros internacionais envolvendo performance, palestras, debates e ações poéticas que eles chamaram de invocações. Foram 4 ações realizadas no Japão, no Marrocos, em Zanzibar e em Guadeloupe. De acordo com os curadores, essas chamadas, esses encontros foram mais do que eventos preparatórios. Eram mesmo dispositivos para disparar e construir o conceito curatorial da mostra. Nessa edição, intitulada, como já mencionei antes, Nem todo viandante anda estradas, da humanidade como prática, Bonaventure toma emprestados os versos da escritora afro-brasileira Conceição Evaristo. O poema Da Calma e do Silêncio diz algo assim: quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixem-me quedar, deixem-me quieta na aparente inércia.
Nem todo viandante anda estradas, há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. O título da mostra, assim, pode ser dividido em duas partes. Primeiro, parte desse lindo poema de Conceição Evaristo, que sugere que pela poesia também se pode caminhar, que não é preciso percorrer um caminho literal para alcançar esses mundos submersos que a poesia revela. Vale a pena dizer também que o termo viandante, inclusive, não é um neologismo, mas uma palavra que acabou caindo em desuso e que é muito difícil de traduzir. Os curadores, inclusive, mencionaram que escolheram a palavra traveler como tradução para o título em inglês, que não dá muito conta de viandante. Já a segunda parte do título traz a ideia de humanidade como prática. E o que é a prática senão um verbo, um fazer, uma ação? A proposta central dessa mostra, portanto, gira em torno de repensar o nosso ser humano, como agir humano, imaginando modos outros de nos relacionar, de atuar no mundo. E se a humanidade fosse um verbo, qual seria? Talvez seja essa a pergunta mais importante do projeto, que, além de tudo, traz várias perguntas, como os curadores afirmaram. Eles não estavam aqui para trazer respostas. Para a montagem da exposição, a equipe de curadoria lançou mão de uma imagem poética, a metáfora do estuário. Estuário, basicamente, é uma região onde diferentes correntes de água se encontram. Esse fenômeno da geografia acaba sugerindo a criação de um espaço de coexistência, convivência, mas também tensão, como no encontro do rio Amazonas com o mar, por exemplo. A mostra também está organizada em capítulos, vários capítulos espalhados pelo pavilhão da Bienal, trazendo mais uma vez uma conexão com a literatura. São 125 participações individuais e coletivas compondo a 36ª Bienal, espalhadas pelos 3 andares do pavilhão, localizado no Parque do Ibirapuera. A expografia da mostra foi desenhada pela arquiteta carioca Gisele de Paula, em parceria com Tiago Guimarães. Ambos desenvolveram um projeto com o mínimo possível de paredes ou salas fechadas, priorizando a luz natural do espaço. O pavilhão, querendo ou não, é ladeado por janelas dos 2 lados, de onde entra a luz de manhã até o fim do dia. As poucas salas fechadas, onde encontramos vídeos, mas também obras sonoras ou interativas, foram construídas mais perto das janelas, e as áreas centrais do pavilhão ficaram livres para grandes instalações. As salas construídas foram circundadas por cortinas coloridas ondulantes, em tons de verde e azul, sugerindo um pouco essa imagem do rio. As cortinas também acabaram eliminando os ângulos e linhas retas da área externa desses cubos que normalmente são construídos para abrigar obras como vídeos ou instalações. Também há muitas cores que atravessam toda a expografia da mostra, seja nos suportes das TVs ou nos painéis de fixação de obras, cujas paredes foram pintadas em tons de amarelo, laranja, vermelho e rosa. Aqui estamos fugindo do cubo branco. Também há um jogo de dimensões verticais e horizontais na instalação das obras pelo pavilhão, com artistas que reaparecem em todos os andares, ou trabalhos que conectam os pavimentos, como na obra de Ana Highlander ou de Otobon Nikanga. Outro exemplo é Frank Bowling, cujas pinturas aparecem pontuadas por toda a exposição, com trabalhos dos anos 70, 80 e até obras que ele fez especialmente para esta mostra. Durante a coletiva de imprensa que apresentava a 36ª Bienal para jornalistas e profissionais da mídia, Bonaventure iniciou sua fala recitando, de cabeça, um poema de Rumi, um místico sufi que viveu durante o século XIII. O poema fala dessa condição do ser humano como uma pousada ou uma casa de hóspedes, onde sensações e sentimentos chegam e vão o tempo todo, às vezes até recebendo alguns visitantes inesperados. A ideia por trás do poema como mote para essa exposição, acho que vinha muito de uma ideia de certa humildade que, o curador dizia, precisamos ter diante das grandes questões que se impõem no nosso tempo. Mas também uma certa gratidão por aquilo que vem e por aquilo que também vai. Bonaventure disse muito contundentemente sobre esse projeto de desumanização que a sociedade vem projetando nos últimos anos. A guerra, a fome, o genocídio, a miséria,
tudo isso emoldurado pela mentira de que é preciso haver guerra para que haja paz. Em sua fala muito potente, Bonaventure também nos disse sobre como o mundo nunca foi um lugar seguro para certos tipos de pessoas. E, portanto, esta mostra traz um tipo de arte que nos dá possibilidade e sensibilidades, mesmo que a luz no fim do túnel pareça muito distante. É um projeto de exposição que fala da fé na humanidade, propondo outros caminhos que podemos tomar nessa jornada que é a vida. O curador sugere que essa é uma exposição para ser sentida com todo o corpo, não apenas com a cabeça. Ainda que haja muita informação, afinal, há vários textos localizados nas colunas do pavilhão, também é um tipo de exposição pela qual podemos caminhar e atravessar sem necessariamente nos prender às legendas, os títulos e informações adicionais de cada trabalho. Mas para quem gosta de ler os textos, as legendas, essa Bienal está organizada em 6 capítulos, e cada um deles está escrito e organizado para que o público possa acessá-los. O primeiro capítulo, intitulado Frequências de Chegadas e Pertencimentos, recebe o visitante na entrada do pavilhão, já com uma grande instalação natural de Precious Okoyomon, fruto de sua pesquisa no Brasil sobre o Cerrado. A ideia é conectar o visitante com o ambiente do parque, esse entorno verde, trazendo o parque para dentro do pavilhão. O segundo capítulo está localizado naquele primeiro mezanino depois da rampa e foi chamado de Gramáticas de Insurgências. Entre várias obras de impacto, destaca-se a instalação espelhada do chinês Song Dong e as esculturas verticais de Anna Highlander, que partem desse mezanino e atravessam os pisos superiores. Esse é um capítulo que pensa formas de resistir à desumanização constante que nos é imposta na atualidade. O terceiro capítulo, chamado Sobre Ritmos Espaciais e Narrações, fala de encontros, seja um encontro entre humanos, entre animais, na natureza ou até na arquitetura. Enquanto isso, o capítulo 4 fala sobre fluxos de cuidado e cosmologias plurais, entendendo o cuidado como nutrição, mas também como sonho, os mitos e as mitologias de diferentes culturas, pensando o corpo, o espírito, a linguagem, a nossa capacidade de invenção e fabulação. O capítulo 5, no terceiro andar, se chama Cadências da Transformação e fala basicamente de como transformação e mudança definem a condição humana. Estamos em constante adaptação com e ao que nos afeta. Esse capítulo também fala sobre como os humanos causam essas mudanças e transformações, ao mesmo tempo que são afetados por eles. Já o capítulo 6, também no terceiro andar, se chama A Intratável Beleza do Mundo. E, basicamente, é o encerramento da Bienal falando sobre como a beleza é política, é uma forma de resistência. Também são trabalhos que falam sobre como a beleza se encontra no ordinário, naquilo que é estranho, inacabado. A beleza está na criação e na destruição constantes, na ruína, naquilo que já se quebrou, mas que também pode ser consertado. Assim, essa é uma Bienal que propõe que a humanidade se una e se transforme por meio de uma escuta atenta e de negociações entre os seres e os mundos distintos. É uma Bienal para ser vista, mas também escutada, ouvida, sentida, caminhada, todos os verbos e muitos outros que a curadoria nos sugere. Para encerrar esse primeiro bloco, vou deixar aqui uma frase que Bonaventure disse na coletiva de imprensa, encerrando também sua fala. A minha humanidade é contingente na sua humanidade, e vice-versa. No próximo bloco, Mariane Bellini, que é curadora e pesquisadora e uma das apresentadoras desta temporada, vai entrevistar Juliana dos Santos, uma das artistas que participa desta 36ª edição da Bienal de São Paulo. Um dos processos curatoriais que proporcionam o conhecimento é poder conversar sobre a produção poética e a vivência do ateliê com os artistas. Ouvir deles acerca de suas perspectivas e seus processos. Juliana dos Santos é paulistana, nascida em 1987.
artista visual, mestre em arte e educação e doutoranda em artes pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Sua poética contorna trabalhos em instalação, vídeo, pintura, performance, fotografia e multimídia. Sou formada em artes visuais e no Instituto de Artes da Unesp, Universidade Pública, então eu sempre falo a universidade pública foi fundamental para minha formação como artista, porque pude contar com 17 anos de bolsa, né, desde a graduação até o doutorado. Então, eu acho que é importante frisar também que às vezes parece que o artista é um ser, né, que baixa a inspiração, né, e ele, artista não precisa de universidade para ser artista, mas eu acho importante considerar que a minha trajetória foi muito importante graças à educação pública, né. E aí foi na universidade que eu tive uma formação muito rica, assim, de ter um processo de formação em arte que pudesse expandir essa relação entre as linguagens. Então eu vou chegar no azul com matéria inicial da minha pesquisa, porque eu tive algumas aulas, por exemplo, que eu podia, numa aula de pintura, apresentar um vídeo. Eu podia, numa aula de gravura, apresentar uma dança. Então, acho que essa formação que eu tive foi me permitindo sempre brincar um pouco com essa coisa de desafiar as próprias linguagens, né? Como é que eu faço uma pintura sem pintar? E eu lembro de um exercício que um professor meu, o Sérgio Romagnolo, deu para mim, para minha turma na época, ele falava, faça uma pintura sem tinta. E eu fiquei muito irritada, eu tinha uns 22 anos, 23, eu falei, cara, que cara idiota, tipo, como assim? Eu acordo 7 horas da manhã para vir para a faculdade, querendo pintar, querendo ter aula de pintura mesmo, assim, saber técnica de pintura, e o cara vem falar que é aula sobre pensamento de pintura, ou vem me falar que faz uma pintura sem tinta, né? Aí eu me dou conta que idiota, assim, fui eu, né, que não tava entendendo o que era a coisa. Então, depois de 10 anos dessa aula com o Sérgio, eu fui entender que, tipo, usar uma pétala de flor com materialidade para construir uma linguagem e um caminho de pensamento forma, estava ali, né? Juliana tem investigado a cor azul da flor clitória, como possibilidade da cor, como experiência sensível no processo de expansão dos sentidos. O azul, ele surgiu no meu desejo de construção de narrativa poética, porque eu vinha de uma toada muito forte, assim, eu sou uma artista formada também em arte e educação, minha primeira formação é arte educadora, fui educadora no Museu Afro Brasil por muitos anos, também sempre fui ativista, trabalhei com formação de professores da rede, com educação antirracista, e meu trabalho também inicial, durante a graduação, vinha muito. É um trabalho muito focado nessas reflexões minhas enquanto o que ele seria ser, o que é ser uma mulher negra no mundo. Então eu estava ali muito imbuída dessas pautas fundamentais para entender minha condição de existência no mundo. Então eu tinha trabalhos muito focados para discutir a situação da mulher, o racismo e tudo mais. E são trabalhos muito importantes, assim, são trabalhos que eu tenho muito carinho, mas ao mesmo tempo chegou um momento em que eu comecei a me sentir muito sufocada, muito cansada, que era eu vivo o racismo, eu faço um mestrado sobre a colonização do ensino de arte no Brasil, eu sou educadora, eu dou formação de arte e educação antirracista, eu penso e aí, ao mesmo tempo, o meu trabalho também vai falar sobre como o racismo me afeta. Então, chegou um momento em que eu, do ponto de vista da minha saúde, mesmo emocional, eu falei, nossa, eu não estou dando conta. E eu também percebi que eu estava sendo muito demandada para ser a artista que fosse responder nesse lugar. Sua pesquisa se dá na intersecção entre arte, história e educação, com interesse pela maneira como artistas negras se engajaram em práticas para lidar com os limites da representação. Então, começo minha carreira internacionalmente fazendo uma exposição coletiva com o Thiago de Paula, a primeira exposição dele, na Academia de Fine Arts, em Viena. Ali foi muito interessante porque eu cheguei em Viena e falei, gente, por que me convidaram? O que tem em Viena, né? E o Thiago falou, não, é muito legal, em Viena tem uma discussão sobre decolonialidade muito importante, a academia tem cada vez mais convidado pessoas de outros países, né, do sul global para poder trazer uma outra perspectiva. Então fui para minha primeira experiência internacional e foi uma mudança de chave, porque eu chego lá e foi muito interessante estar num contexto em que as pessoas começaram a me interpelar, me questionar, por que esse vídeo, por que esse recorte, por que o seu corpo, por que você se colocou nesse lugar? E aí eram perguntas que nunca ninguém tinha me feito, né?
E aí eu volto pro Brasil pensando, o que de fato, tá, até aqui eu consegui dar conta daquilo que me incomodava, do que era difícil, do que era pesado, do que era denso, e como a racialidade no Brasil tenta me deixar num lugar específico, e muitas vezes eu escolho esse lugar específico. Eu quero conseguir agora me comprometer com um desejo, com aquilo que me dá prazer, com aquilo que não é só essa dimensão. E aí eu volto da Áustria, me perguntando se eu não poderia falar de outras coisas, assim, muito introspectiva. E aí eu vou tomar um momento aqui no Brasil, num templo do Lama Michel, eu vou lá ver um ritual que chama Purificação dos 5 Chakras Sagrados, do Lama Rinpoche. Minha família é budista, eu tenho uma formação budista, mas é do budismo japonês. Mas eu cheguei nesse outro budismo que era tibetano e foi maravilhoso, porque eu fechei os olhos e eu senti uma luz azul interna na minha cabeça. Depois que eu fui entender que era o chakra ajna entre os olhos, né? Mas eu não sabia o que era o chakra. Mas eu sei que essa experiência de sentir o azul, do ponto de vista interno, foi uma experiência que mudou a minha vida, é um marco, porque aí eu saio dessa meditação tentando entender. Foi uma experiência de reconexão com o universo, foi uma experiência em que todos os problemas não estavam ali, foi uma experiência em que eu consegui me desconectar do que eram as questões do mundo e consegui entrar num estado de concentração plena, que foi transformador. Mas eu não vi o azul, eu senti. Então, a partir daí, eu passei a tentar entender o que fenômeno foi aquele. Eu não vi o azul, não foi uma experiência retiniana, não foi uma experiência óptica, foi uma experiência sensível que passava por um plano que é espiritual, mas que ao mesmo tempo tinha um plano de percepção das coisas, de uma mudança de entendimento da minha percepção do meu eu no mundo. Então, eu passei a tentar entender como pensar uma experiência em cor que não fosse reduzida a uma prática de pintura, que não fosse reduzida a uma dimensão de materialidade, ou que não fosse reduzida a uma tentativa de representação. E aí, quando eu sinto esse azul, percebo que não faz mais sentido para mim ter trabalhos que tentem representar algo, ou trabalhos que tentem mimetizar uma realidade dada. E isso estava extremamente ligado ao meu desejo também de não necessariamente ficar presa à necessidade de ter que mimetizar ou de ter que estar o tempo todo me colocando nessa experiência de mundo a partir da chave dessa violência racial. E isso não significa que eu não viva essa violência, não significava que eu não percebi essa violência. Muito pelo contrário, eu continuo minha prática antirracista na minha atuação como arte educadora, dando formação de professores, dando oficinas nas periferias de São Paulo, fazendo a minha tese, mas do ponto de vista da minha produção plástico-visual, eu queria muito que meu trabalho fosse um trabalho diferente para as crianças negras. Eu queria muito que as crianças negras entrassem na minha exposição e entrassem uma exposição bonita, uma exposição que eu pudesse convocar aquela criança para querer imaginar. Eu não queria que essa criança entrasse na minha exposição e ela visse uma pessoa como ela, com a cabeça degolada, ou ela tivesse que lembrar que ela vive o racismo. Então foi esse desejo de como é que eu trabalho com uma experiência em arte e eu consiga convocar as pessoas para também se imaginar em outras possibilidades. Então foi aí que o azul veio. O azul veio com esse respiro, com esse briefing, né, dessa respiração, dessa meditação, e virou uma busca, virou uma meta para mim, para tentar entender como que era respirar o azul morando numa cidade como São Paulo, que é extremamente opressora, morando numa cidade que o tempo todo te diz que você é o que você tem, se você não tem, você não é nada. Então, eu fui entendendo que esse azul, ele virou um mar, que eu fui navegando. E aí eu começo a pesquisar artistas que já tinham trabalhado com azul, também começo a retomar meus estudos de arte africana, vou estudar os adiris dos povos iorubás que trabalham com tecnologia do índigo, aí vou ver o Yves Klein, e aí eu volto para Viena com uma residência e tentando pesquisar o Yves Klein e falo, não, já que vou estar em Viena, pego um voo para Paris e quero ver as obras do Yves Klein, porque me apaixono também de como ele vai tentar trazer o azul a partir de uma materialidade. Ele também começa com uma reflexão sobre o azul como uma cor material, o azul como uma cor intangível, né? Ele também vai pensar em práticas de performance com essa cor. Então, para mim, ele era a referência imediata. E aí, quando eu chego na segunda vez em Viena para fazer uma residência de 3 meses, como era uma residência que eu era artista e docente convidada num departamento de pintura contextual,
que era muito legal para pensar a pintura expandida, para pensar a pintura a partir de corpos não normativos. Então tinha um departamento que tinha uma forte recorte para pensar experiências queer na pintura, experiências de BPOC, Black and People of Color. Então foi assim, muito importante. Foram 3 meses em que eu estava ali num departamento imerso com pessoas que estavam pensando a pintura a partir de uma outra experiência, a partir de outras narrativas, né? Então, se a pintura já morreu, ela morreu para quem? Ela morreu para homens brancos, cis, que sempre pintaram. Para gente que nunca pintou, a pintura está nascendo. Então, foi muito importante ali viver isso com essas pessoas, com Pedra Costa, com Marissa Lobo. E aí, ali, eu falei, não, então agora eu vou pesquisar o azul. Só que, quando eu começo a conviver na cidade e começo a frequentar com assiduidade os supermercados, eu começo a sentir uma violência racial muito grande. As pessoas querem tocar no meu cabelo, eu começo a sentir perseguições na rua, começo a sentir muita violência racial. E aí eu me pergunto, posso eu falar do azul? Eu acho que não posso falar do azul. Quem pode falar do azul? Visclaim pode falar do azul. Eu não posso porque me gritam negra. Vitória Santa Cruz, né? Gritam-me negra na rua, então eu não posso falar do azul. O azul não está para todos. E aí isso vira a primeira instalação que eu faço, que é entre o azul e aquilo que não me deixam não me deixo esquecer. Quer dizer, por mais que eu queira falar do azul, existe uma condição que ela é independente do meu desejo, que me atravessa na minha constituição dentro de um mundo racializado. Então, toda essa narrativa do azul que vai sendo construída no meu trabalho vem justamente desse impulso por entender que o azul é uma busca por um lugar em que talvez um dia seja possível, né, a gente poder superar um mundo marcado por essas violências. A produção desse podcast é do Arte que Acontece. Juliana dos Santos foi a artista entrevistada por Mariane Bellini neste episódio. A pesquisa, o roteiro e a apresentação são de minha autoria, Júlia Lima. A edição e sonorização são de Bruno Palazzo e Marcelo Zoppi. Até o próximo episódio.